A Realme é uma das empresas de smartphones que mais crescem lá na China, concorrendo diretamente com a Xiaomi, com a Huawei e com outros fabricantes como Samsung, a própria Apple lá fora. Será que agora em 2023 ainda vale a pena investir no smartphone da Realme? Esse modelo aqui é o Realme GT Neo 2, adquirido aí mais ou menos há uns 8 meses atrás. E simbora para o vídeo que eu vou mostrar a vocês aqui as features que ele tem e se vale ou não vale a pena investir ainda nesse smartphone em 2023. Pronto, pessoal, estamos aqui com a tela do celular aberta, como vocês estão vendo aí na gravação. Estou com ele aqui em mãos, como vocês podem ver. E a tela inicial do Realme GT Neo 2, basicamente é essa telinha aqui que vocês estão vendo aí na gravação. Não é muito diferente dos outros Androids que vocês veem por aí no mercado, mas ele tem alguns diferenciais que me fizeram levar à compra desse aparelho aqui. Primeiro, ele vem com o Snapdragon 870, que é um processador intermediário muito bom. Ele chega no nível próximo ali do 888 da Snapdragon também. E ele tem também algumas características interessantes, como o conjunto de câmeras que ele tem. Dá para tirar boas fotos durante o dia, à tarde. À noite, geralmente os smartphones nenhum se saem bem, mesmo Samsung ou Apple, precisam ter alguns recursos aí de iluminação para poder ajudar nas gravações e também em tirar fotos. Lógico que a câmera deles são melhores do que essa daqui, na frontal e na traseira, para tirar fotos noturnas. Mas durante o dia você não vai ter nenhum problema com esse aparelho aqui. Então, a sua tela inicial, vocês podem incluir o wide gaps, como eu coloquei aqui, né? Como vocês estão vendo ali na parte de cima e ali na parte de baixo. E ele vem basicamente com os aplicativos da Google já embarcados. Eu tenho ali a maioria dos aplicativos da Google, como vocês podem ver aqui. E a gente tem também algumas ferramentas que já são nativas dos apps que vêm no próprio aplicativo, além desses outros aplicativos que vêm aqui no canto final, como vídeo, jogos, meus arquivos, relógio, música, gerenciador e ajustes. Isso já vem no próprio aparelho. O resto é instalação que a gente faz, como vocês estão vendo aqui. Mas o que ele tem de diferencial com relação a outros Androids, principalmente quanto a MIUI da Xiaomi e a própria interface aí também da Motorola, que a gente tem aqui aparelhos no Brasil, e a da Samsung também. Basicamente, entrando aqui na parte de ajustes aqui do aparelho, nós temos aqui os ajustes, né, que vêm categorizados. Então, eu tenho a parte de conectividade como primeira feature, na parte de cima, que são os recursos que o aparelho tem. Então, você tem ali Wi-Fi, rede móvel, Bluetooth e conexão e compartilhamento. A segunda divisão de features seria a parte de personalização do aparelho. Vocês têm ali personalização, tela inicial e tela de bloqueio, brilho da tela, som e vibração, barra de status e notificação. Temos também uma terceira feature de divisão, que é a parte de segurança e privacidade. Vocês têm ali senhas, segurança e emergência, parte de bateria, parte de apps, a parte de localização. E temos mais uma outra divisão aqui, que seria os recursos especiais que nós temos no aparelho, controle dos pais e bem-estar digital. E depois, a última feature, dividindo ali, seria configurações de sistema sobre dispositivos, usuários e contas, Google, informações legais e laboratório Realme. Então, essas são as divisões que vocês vão encontrar aqui na parte de ajustes. E aqui na parte do Wi-Fi, vocês podem ver ali que eu estou conectado na rede Xiaomi 5G, no AX6000 que eu tenho aqui. Ele está conectado na tecnologia 5G. Aqui na parte do i, quando você vem aqui, nós temos as informações do status de conexão, intensidade de sinal, velocidade de conexão que o aparelho está agora com relação ao roteador, a segurança que está embarcada lá na configuração do roteador para poder fazer a autenticação para o smartphone, a parte de privacidade com endereço de MAC aleatório, que é um recurso bem parecido com o que a gente encontra também no iPhone. Ele tem um recurso parecido com esse, que ele não libera um MAC realmente oficial do aparelho. Isso em algumas situações, dependendo da empresa, se você usa ele na parte empresarial, você vai ter alguns problemas com relação a controles aí de conteúdo de internet com relação a smartphone. Mas isso é um outro vídeo que eu vou colocar no canal explicando sobre isso e explicando também como é que eu posso aplicar esses controles dentro da empresa. Se eu tenho uma empresa corporativa ou eu trabalho nela na área de TI e preciso controlar os dispositivos, é bem importante você conhecer um pouquinho essa parte para poder fazer as configurações certinhas
para que as regras de bloqueio lá que você coloca na empresa funcionem também no smartphone, além dos computadores. Temos ali endereço MAC, endereço IPv4 que ele está pegando aqui na hora, proxy, não tenho nenhum proxy, e a configuração de IP do celular está em DHCP. Uma outra coisa interessante aqui dessa features é que vocês podem compartilhar a senha da rede Wi-Fi com outros smartphones usando o código de QR Code Wi-Fi do aparelho. Então, se eu vier aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele vai abrir ali o QR Code. Na parte de cima eu tenho o nome da rede e eu tenho a senha ali aparecendo embaixo. Então, se eu tiver com outro aparelho com a câmera, eu posso simplesmente colocar ele nesse QR Code e automaticamente a senha que está aqui nesse meu telefone vai ser compartilhada para outro aparelho e ele vai se conectar automaticamente, caso você não lembre da senha na hora. Então, isso é um recurso bem interessante que tem aqui na versão do Realme GT Neo 2, que já vem embarcado no próprio Android dele, né? Então, saindo aqui um pouquinho dessa parte de Wi-Fi, nós temos aqui a parte de rede móvel, onde você tem ali os dois SIM cards, né? Tem o telefone mostrando ali na parte de baixo do SIM 1, e se eu tivesse com o SIM 2 também teria um outro número mostrando ali embaixo. Eu tenho os dados móveis ali habilitados, que eu posso desabilitar ou habilitar por aqui. Tenho também uso de dados, que é para poder a gente fazer um gerenciamento de controle com relação ao limite de dados que você utiliza. Você pode habilitar o limite aqui embaixo e definir um limite diário, um limite mensal. Você pode chegar aqui e informar a quantidade de megabytes que você quer, enviar alertas ou enviar um alerta e desativar os dados móveis na hora que ele chegar nesse limite. E também posso fazer a mesma coisa com o limite de dados mensal. A configuração é idêntica para o diário e para o mensal. Então é um outro recurso interessante que vem embarcado no Android do Realme GT Neo 2. Saindo aqui dessa parte, nós temos aqui compartilhamento e segurança, aonde eu tenho aqui o modo avião, o modo de acesso pessoal, o Threading do Bluetooth, Threading USB. Posso também utilizar configurações de VPN aqui, né, incluindo servidor de VPN para poder fazer as conexões com mais segurança. Ele tem NFC, eu posso habilitar ou desabilitar para fazer pagamento pelo Google Pay ou utilizando a transmissão de dados pelo Android Beam. É uma outra feature interessante. Posso trabalhar com DNS privado também. Tenho também o Android Auto, que é uma configuração que a gente pode fazer com relação ao Android Auto, né? Se você tem um carro com esse sistema, você pode estar pareando o seu smartphone com ele para fazer os controles também pelo celular. É uma outra coisa interessante. Tenho aqui o Multiscreen Connect, que eu também posso conectar a tela do meu celular direto no meu computador usando esse aplicativo aqui, né? Eu vou precisar baixar ele para o meu computador e ver a compatibilidade aí do Windows com relação ao Multiscreen Connect do aparelho. Então eu posso habilitar ele aqui, concordar e continuar aqui nos serviços, habilitar aqui a questão de telefone e também de localização, só durante o uso do app. Ele vai me pedindo aqui algumas informações. E aí, habilitando ele, baixando o aplicativo, eu posso fazer o pareamento do meu telefone com o meu computador por esse aplicativo aqui. É uma outra feature bem interessante com relação à conectividade. Então, saindo aqui dessa parte de conexões e compartilhamento, você tem aqui um pouquinho mais abaixo, nas personalizações do aparelho, alguns ajustes que a gente pode fazer, como imagens de fundo, a tela sempre ativa, a troca de ícones, a mudança na forma como eu vejo as configurações rápidas do aparelho, a parte de cores, também exibição de fonte, estilo de impressão digital e as iluminações para notificações do aparelho. Você configura tudo aqui nessa parte de personalização. Por exemplo, aqui na imagem de fundo, eu tenho algumas imagens estáticas aqui que já vem no próprio Android, né, da Realme, nesse modelo aqui. E aí eu posso fazer a troca sem nenhum problema e consigo até ver como é que vai ficar na tela do aparelho antes mesmo de eu aplicar essas mudanças aqui, como vocês estão vendo. Eu posso simplesmente apertar aqui em aplicar e dizer que eu quero na tela inicial e na tela de bloqueio essa mesma foto, ou só na tela inicial ou só na tela de bloqueio. Então, quando eu boto aqui na tela inicial, por exemplo, e eu subo aqui um pouquinho para cima, ele já tem trocado ali o papel de parede aqui da tela inicial. Se eu bloquear o aparelho, você vai ver que ele não alterou ali a minha imagem de fundo ali da tela de bloqueio, como vocês podem ver aí no vídeo. Pronto, então todos os papéis de parede vocês podem mudar por aqui. Tem alguns papéis de parede aqui ao vivo, né, que é como se fosse papéis de parede animados. Eu posso colocar também no meu smartphone isso.
Vai consumir um pouquinho de bateria, mas fica uma coisa bem interessante, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica animado ali no fundo, tá vendo? Consome um pouco de bateria, mas fica animado. Bora botar aqui um papel de parede estático, de novo. Vamos aplicar esse. Saindo aqui da parte de imagens de fundo, nós temos aqui a tela sempre ativa, onde vocês podem fazer a configuração da tela sempre ativa quando ela estiver no bloqueio. Eu posso simplesmente deixar a minha tela aparecendo a data e hora, né, e algumas informações de notificação. Não dá para mostrar aqui por conta do vídeo, mas ele faz isso. Quando você deixa a tela do aparelho bloqueado, ele mostra essas imagens aí que vocês estão vendo, a recente que eu estou usando ali, que é o do relógio, mas eu posso colocar desse gato aqui, por exemplo, e ela ficaria algo mais ou menos assim como vocês estão vendo. Ainda posso mudar a cor ali do display, né, com relação às informações. Dá para você mudar para umas cores variadas aqui pelo Realme One. Então, eu posso fazer essas alterações por aqui também sem nenhum problema. Eu vou colocar aqui branco, vou aplicar, deixei ali em uso, mas eu ainda posso trabalhar com elas personalizadas. Eu posso usar essa parte aqui para fazer um desenho padrão e ele aparecer a informação. Posso deixar um texto também inserido para aparecer ali no lugar do relógio, na parte de cima, né? E posso também colocar silhueta de retrato, que seria mais ou menos, é como se fosse uma foto sua em formato cartoon. Ele pode pegar uma foto da biblioteca e fazer essa alteração e colocar ela lá no lugar do símbolo do relógio. Ele coloca junto, se eu não estou enganado, na parte de cima, e aí fica o relógio embaixo e as informações de notificação ali. Então, na parte de tela de sempre ativa, vocês têm esses features aqui de modificação, né? Questão do relógio, personalização de texto e fornecido pelo sistema. Eu tenho alguns modelos aqui de relógio também, como vocês estão vendo aqui embaixo, são 4 modelos. A Realme promete que, à medida que ela vai soltando algumas atualizações, dá para a gente fazer essas modificações no futuro. Na parte aqui de ícones, vocês têm os ícones padrões do sistema, que geralmente ele vem com esse Pebble. Ele vem com ele habilitado e aí os ícones ficam mais ou menos assim como vocês estão vendo agora aqui na tela. Eles ficam mais ou menos dessa forma aqui como vocês estão vendo. Mas eu posso simplesmente vir aqui e fazer a mudança de ícones para o estilo do material, design. Mudando aqui na forma, eu posso colocar ele um pouquinho retangular. Eu posso colocar ele também de uma forma diferente, como vocês estão vendo aqui, parecendo uma folha, mais arredondado um pouco, ou ele totalmente arredondado, ou esse outro modelo aqui também, como vocês estão vendo. Eu posso colocar várias formas diferentes, posso também mudar aqui a propriedade do plano, do primeiro plano, né, como é que eu quero que isso apareça lá no telefone. Posso também mudar o tamanho aqui dos ícones, na parte de baixo. Vamos voltar lá de novo. Voltar aqui para personalizar. E aí aqui na parte do ícone eu posso simplesmente aumentar ou diminuir o tamanho deles. Ele estava mais ou menos aqui nessa posição, o primeiro plano já estava em padrão, vou deixar assim como está e vou aplicar. Ele já faz a alteração ali, se eu voltar para cá, vocês podem ver que o ícone está de acordo com como eu deixei lá e com o tamanho também que eu coloquei. Vamos lá nas configurações de novo de ícone. E eu posso baixar outros ícones também, lá pela Play Store, e ir colocando aqui no smartphone para ele poder alterar, como vocês estão vendo. Eu estou olhando aqui para o meu telefone e estou olhando também para a tela aqui do computador na gravação. Então, se ficar um pouco estranho a forma como eu estou olhando pela gravação aqui da câmera, é por causa disso, tá? Então, eu tenho aqui Saturate, eu tenho aqui o Icons, que são outros modelos de ícones que eu posso usar também. Minimal Icon Pack e Pixie e o Cornflower. Então, eu tenho esses aqui que eu já baixei e deixei aqui no telefone. Tem uns que a gente baixa que é pago e tem outros que a gente baixa que são gratuitos. A maioria aqui é gratuito. Vocês podem personalizar aí de acordo com o que vocês quiserem. Na parte das configurações rápidas, eu tenho aqui alguns modelos, né? Modelo retangular, modelo quadrado, cantos arredondados, modelo de janela, cantos arredondados e losango. Eu posso deixar eles com essa configuração. Se eu puxar aqui de cima para baixo e vocês olharem ali na parte de controles ali do telefone, você vai ver que os ícones
vão ficar iguais lá como eu coloquei. Não é todo Android, né? Não é toda empresa que tem essa preocupação de colocar algumas featurezinhas de mudanças, principalmente de animações ou de ícones na tela do celular para dar uma personalização diferente do que a gente encontra aí comumente. Na parte de interface de usuário, nós temos aqui a parte de cores, onde eu tenho as cores nativas do sistema, né, que é a padrão, mas eu posso botar na moda, ele vai mudando ali, vai mostrando a vocês como é que vai ficando no telefone, ó. As cores ele vai alterando, a parte elegante, ó, ele muda, como ele também muda, se eu voltar aqui para a parte das configurações do aparelho, você vai ver também que ele muda também, é como se fosse um tema que ele vai lá e muda todo o sistema com relação à parte de cores. Então vamos voltar aqui para as cores. Eu tenho aqui além, ainda tem um neutro. Eu posso escolher uma cor de imagem de fundo por aqui e ainda posso personalizar também as cores de acordo com a minha preferência. Por exemplo, se eu quiser deixar ele mais rosado ou mais vermelho, eu posso vir aqui e salvar e aí ele faz as alterações lá em cima. Então isso é uma personalizaçãozinha que ele tem, que alguns aparelhos não têm também. Na parte de tamanho de exibição de fonte da tela, vocês podem ver aqui que eu tenho ali um modelo, mais ou menos, a fonte que ele está usando aqui é a Roboto, e eu posso diminuir o tamanho ali dos ícones, não, o tamanho do texto que vai ficar aqui no aparelho. Então, isso serve tanto para leitura em sites que você vai fazer, ou também na tela. Eu deixei aquilo muito grande, vou aplicar. Se você ver aqui, olha, já cresceu o tamanho da fonte aqui na parte de configuração e já cresceu também aqui na parte dos ícones. E se eu vier aqui, por exemplo, em uma outra parte aqui do aparelho, você vai ver que está tudo grande aqui, ó. Então ele faz alteração ali no tamanho do texto sem nenhum problema. Vamos voltar aqui em tamanho da fonte de exibição e eu vou voltar aqui para o tamanho normal. Vou aplicar aqui e como vocês estão vendo aqui, ele já voltou ao normal. Vou vir aqui diminuir o tamanho da fonte, vou aplicar e aí vocês vão ver que ele diminuiu aqui o tamanho da fonte na tela, como vocês podem ver aqui. Eu ainda tenho aqui o estilo de impressão digital, que aqui eu posso escolher a forma como a impressão digital do aparelho vai aparecer na tela. São vários modelos diferentes, como vocês podem ver ali, ó. Geralmente ele vem nessa daqui, mas aí eu posso alterar para qualquer outra que eu quiser. Vou deixar nessa, volto. Então, se eu fizer um bloqueio de tela, não sei se vai dar para pegar aí, tá? Mas ela aparece aqui igual como eu deixei lá, e aí quando eu coloco o dedo na tela, ele vai lá e desbloqueia. A parte de iluminação de borda, que é uma outra feature, serve para as notificações quando chegam para você, ele deixa as bordas com uma cor azul, vermelha ou um tom meio amarelo que laranja, puxando um pouco para o vermelho. Quando ele ele recebe na verdade a notificação. Se eu marcar aqui na primeira que não tem informação nenhuma de cores, eu não vou ter iluminação de borda nenhuma de notificação. Então, às vezes eu não quero que o telefone faça um som sonoro, mas eu quero que ele me mostre alguma coisa na tela. Eu posso deixar a iluminação de borda aqui ativa. Então, as features aqui na parte de personalização de ícones, as configurações de ajustes rápidos, imagem de fundo e tela sempre ativa, você encontra em personalização, como eu mostrei para vocês aqui agora. Tela inicial e tela de bloqueio, vocês têm aqui algumas configurações, como o modo de tela inicial, que é o modo de gaveta, mas eu posso trabalhar também com o modo padrão, né? Ele vai fazendo as alterações e eu preciso deslizar para buscar de cima para baixo a gaveta, se eu mudar aqui para o modo padrão. E o modo gaveta, ela fica na parte de baixo, puxando de baixo para cima, ele mostra para vocês aí a gaveta de aplicativos, como vocês estão vendo aqui agora. Já vem nativo lá dele, essa configuração. Eu, além disso, ainda tenho configurações da gaveta de aplicativo. Posso marcar, mostrar sugestões de aplicativo, exibir teclado ao acessar a gaveta de aplicativos e adicionar aplicativos à tela inicial, né, toda vez que eu instalo um aplicativo novo. Se eu desmarcar isso aqui, quando eu instalar um aplicativo novo, ele não vai para a tela, eu tenho que puxar ele da gaveta e colocar lá na área de trabalho do celular. Além disso, eu ainda tenho como bloquear o layout de tela para não sofrer nenhuma alteração do que eu deixei lá configurado. Preenchimento automático de ícones eu posso deixar. Posso também configurar aqui o gesto de puxar ícones de baixo para cima.
Vamos habilitar ele aqui para vocês verem como é que isso aqui funciona. Vamos voltar para cá. Seria algo mais ou menos assim, ó. Quando eu puxo o dedo de baixo para cima, ele diminui o tamanho dos itens na tela e aonde eu paro é onde ele vai abrir a informação. Então, se eu apertar aqui, por exemplo, no aplicativo, ele vai abrir aqui para mim, como vocês viram, né? Se eu puxar também aqui do aplicativo da esquerda para a direita, ele vai abrir sempre o Google Assistant, como vocês viram aqui agora. Então, se eu já estou com o aplicativo aberto e for tentar fazer a mesma coisa, ele vai sempre abrir o Google Assistant para você fazer alguma chamada por voz aí para o que você quer pesquisar. Correto seria eu vir aqui, puxar de cima para baixo, diminuir o tamanho da tela, e aí sim, se eu for fazer novamente esse processo, puxando aqui de baixo para cima, aí ele vai deixar como estava. Se eu tiver um ícone de um aplicativo solto na tela, quando eu colocar o dedo em cima dele e soltar, ele vai abrir o aplicativo na hora. Então, a função de gestos de puxar ícone para baixo, ela serve para isso aqui, como vocês viram, né? Vou desativar ela, é uma featurezinha que ele tem. Duas vezes para bloquear a tela, então se eu dou dois toques na tela, vamos voltar aqui. Se eu der dois toques na tela, ele simplesmente bloqueia. Dois toques de novo, ele vai lá e habilita a tela de novo, como vocês podem ver. Para isso aqui serve aqui essa opção toque duas vezes para desbloquear. Bom, temos aqui deslize para baixo na tela inicial, busca global. O que seria isso? Quando eu estou com o smartphone aberto, eu coloco o dedo no meio da tela e puxo para baixo. Vamos lá de novo. Ele abre aqui, ó, a busca global. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o nome de um aplicativo, vamos botar aqui Google Chrome. Ele vai abrir o Google Chrome se eu apertar nele aqui, ó, como vocês podem ver. Se eu for lá e digitar qualquer outra coisa, por exemplo, notícias, ele vai procurar algum aplicativo aqui dentro de notícias. Se não tiver, ele vai me dar sugestões da loja de aplicativo para eu baixar. Mas se eu for aqui no Google Notícias, ele abre. Então, esse pesquisa global ele serve para você pesquisar os ícones na tela do seu smartphone de uma forma mais rápida. Então, isso facilita em algumas situações essa questão aqui da busca global. Velocidade de animação do aplicativo, você tem como deixar ele em rápida, média ou lenta. Isso aí vai depender muito de como você quer ver aí as animações do aparelho. Eu prefiro na rápida porque ele me mostra de uma forma mais natural o movimento de animação do que eu deixar em lenta. Eu ainda tenho aqui para a tela bloqueada, levar para ativar, quando eu pego o telefone da mesa e suspendo ele, né, ele liga a tela. Eu tenho também toque duas vezes para ativar ou desligar a tela. Eu tenho atalhos na tela bloqueada que eu posso incluir também. Ele tem ali o Magazine da tela bloqueada, Google Assistant ou nenhum, são algumas opções que ele tem. Google Pay não está habilitado e nem controle do dispositivo. Mas são ícones que ele coloca aqui na parte de baixo da tela bloqueada que facilita para que você chame alguma ação aí. Então ele tem Google Assistant, Magazine da tela bloqueada e nenhum. Fora isso, eu tenho aqui o Magazine da tela bloqueada, que é uma configuração. Usar como imagem de fundo da tela bloqueada, eu posso substituir a imagem estática pela imagem da galeria online que ele busca. Atualização do conteúdo automaticamente pela rede móvel também. Se eu tiver com rede móvel habilitada, ele vai estar sempre procurando. Imagens de fundo em carrossel. Eu também posso criar umas imagens de fundo em carrossel e adicionar aqui para ele colocar lá na tela de bloqueio. Eu tenho aqui a parte de assinaturas também, né? Que eu posso selecionar alguns tópicos do que eu curto para ele me trazer imagens relacionadas àquilo. Vocês podem ver que eu deixei home, animais, travel, ocean e food. Mas eu posso marcar arte, por exemplo, fashion, city e entretenimento. Ele vai trazer tudo. E games também. Então, se eu não quiser ver todas essas informações, eu posso deixar só nas que eu quero e salvar. Então, são as assinaturas ali que ele vai trazer para mim com informações relacionadas a esses temas aqui que vocês estão vendo, que vai ficar lá naquelas imagens de fundo também. Aqui eu tenho a versão do Android, parte de privacidade, sobre o magazine da tela bloqueada e enviar e-mail ao serviço de atendimento ao cliente para dar sugestões ou fazer algumas críticas ou reportar alguns erros. Eu tenho essa informação aqui embaixo. Na parte de estilo do relógio, eu posso deixar ele na horizontal ou na vertical. Isso aí vai fazer com que o relógio lá na tela de bloqueio,
ele fique nessas posições ali, ou na horizontal ou na vertical. Aqui não vai dar para mostrar a vocês, por conta do aplicativo que eu estou usando para gravar, mas ele já deixou aqui o horário na parte vertical ao invés da horizontal. Você muda essa configuração de estilo de relógio por aqui, na questão aí da tela bloqueada. Brilho de tela, vocês têm como deixar no modo claro ou no modo escuro. Um dos dois aqui vocês podem deixar, tá vendo? Ele aplica isso aqui para todo o sistema, então se eu puxar a gaveta de aplicativos, ela também vai estar no modo escuro, como vocês estão vendo. O que que eu posso falar mais? Alternância automática, ele pode alternar para o modo escuro ou automático de acordo com o amanhecer e o anoitecer, ou você pode personalizar também, dizer o horário. Você pode mudar por aqui. O brilho da tela, vocês podem mudar por aqui também, de forma manual, né? Aqui alto consumo de bateria. E aqui no manual ele fica mais ou menos ali na metade. Ainda posso usar o brilho automático, que aí ele muda para mais ou para menos, de acordo com a luminosidade que a tela está recebendo com o sensor do celular fazendo essa avaliação. Modo de cor da tela, eu tenho aqui também o modo vívido. Vai usar o modo P3, né, para as cores mais ricas na tela. Ele usa 99% da faixa do sRGB para poder colocar as cores. Modo natural, ele dá um tom mais quente. E o modo profissional, você pode definir como brilhante, mudar aqui para cores no tom frio, cores no tom mais quente, ou deixar aqui no tom padrão, ou deixar no natural, ou deixar no vívido. Eu prefiro no vívido, mas pode se mudar por aqui. Apuração de imagens, isso aqui é para quê? Isso aqui é para quando vocês estiverem, por exemplo, vendo fotos de baixa qualidade, ele vai dar uma nitidez melhor na foto. Então, se você habilitar isso aqui, o apurador de imagem, as imagens vão ficar um pouco mais nítidas para imagens que são de baixa nitidez ou de baixa qualidade. Ele vai tentar melhorar e compensar com a inteligência artificial, deixar a imagem aí melhor na tela do smartphone. Eu vou deixar aqui o apurador de imagem habilitado. Eu tenho aqui intensidade de cor de vídeo também. O que é que seria esse recursozinho, essa feature? Se eu estiver assistindo vídeos no YouTube ou em qualquer outra plataforma, ele vai transformar a tecnologia SDR do vídeo para HDR. Ele vai aplicar um HDR no vídeo para deixar a qualidade da imagem melhor. Nem sempre o resultado vai sair de acordo com o esperado, mas na maioria dos casos ele melhora realmente aí a qualidade do vídeo. Vou deixar ela aqui habilitada. Então, se eu for aqui, por exemplo, no YouTube, vou abrir aqui ele rapidinho. E aí nós temos aqui algumas imagens, como vocês estão vendo. Eu não vou poder dar um play aqui por conta dos direitos autorais, mas ele dá uma melhorada ali na qualidade dessas imagens ali com aquele modo habilitado. Esse modo aqui, vívido, né? Do HDR brilhante, como a gente viu aqui. Então tá aqui intensidade de cor aqui habilitada. Eu ainda posso também habilitar de forma manual o modo do vídeo HDR brilhante por aqui. Então, fazendo aqui essa mudança, ele vai aplicar o HDR brilhante para qualquer situação aqui do smartphone. Deixa eu desabilitar isso aqui. Eu não sou muito de usar isso. Rotação automática de tela você define por aqui, onde tem rotação automática. Apagamento automático de tela eu configuro sempre para 1 minuto, mas o padrão dele é 15 segundos. 15 segundos eu acho muito pouco, mas você tem 30, você tem 2, você tem 5, você tem 10, você tem 30. Vai de acordo aí com o seu uso, como você quer que ele fique mostrando aí a tela. Taxa de atualização de tela, que é uma outra coisa muito importante, eu deixo ela no automático, porque ele sempre fica alternando entre 60 e 120 Hz. Quando ele não precisa de muita taxa de fluidez na tela, ele diminui ela para 60 Hz, o modo padrão dele. E quando eu deixo ela em automática, se eu precisar de mais velocidade de taxa, ele vai fazer essa compensação aí de forma automática. Mas se você quiser que ele trabalhe sempre com alto, você marca aqui em alto, e aí a fluidez de passar aqui de uma tela para outra, ela é muito rápida aqui olhando na tela do celular. Pela gravação talvez não seja tão interessante assim, vocês acharem que realmente ele não está em 120 Hz, mas ele está. Então essas configurações eu posso deixar ela manual alto ou padrão, padrão 60, alto 120 ou automática, ele vai definir aí automaticamente se é para aumentar ou diminuir por aqui. Fora a parte de brilho, né, de tela, você tem ainda som e vibração.
Você pode configurar aqui o modo não perturbe do celular por aqui, deixando ele habilitado, ativando aqui o não perturbe em horas programadas. Você pode definir aqui um horário. Notificações com permissão, você pode botar lá pela gaveta de aplicativos quais são os que podem ter notificação ou não, quando o modo não perturbe está habilitado. O selo de notificação também para aparecer. Permitir mensagens aí você pode também dizer quem pode mandar mensagem para você ou não, quando o modo não perturbe está habilitado. Permitir chamadas aí somente de um contato específico ou não. Tocar para chamadas repetidas, você pode também deixar isso aqui habilitado no modo não perturbe, para a cada 3 minutos ela silenciar. E silenciação de mídia, quando o modo não perturbe estiver ativado também, você pode habilitar isso aqui. Então é um recursozinho interessante para evitar que você tenha algumas distrações, principalmente na hora do sono. Então eu tenho aqui o modo de som também para o telefone vibrar, modo silencioso, o modo tocar, que aí ele vai usar a parte sonora do aparelho, tanto para mídia, para toques, notificações e alarme. E se eu deixar só no modo vibrar, ele vai ficar só no modo de vibração quando tiver alguma notificação, alguma informação do telefone. Mesmo que eu esteja aqui nesse modo vibrar, se você puxar aqui o toque, ele muda. Não sei se está dando para pegar ali, aqui no áudio, ó. E ele sai ali do modo de vibração, quando você deixa ele no modo de som tocado. Aqui embaixo na parte de toques, vocês podem mudar aqui os toques do telefone. Não sei se está dando para pegar aqui no áudio. Tem vários modelos aqui de toque para ele que você pode utilizar. Vou deixar aqui nesse. Eu tenho aqui intensidade de vibração, que vocês podem também configurar isso no toque de tela, vibração de notificação também, ali as intensidades. Ápica de tons e toques também você pode fazer a configuração aqui de sensibilidade tátil, né, com relação à tela. A intensidade de resposta, ele está quase no alto, mas eu posso colocar no mais ou no menos. E aí a resposta tátil aqui no aparelho vai ser de acordo com essa configuração que você coloca aqui na parte de áptica e de tons. Tom do teclado de discagem, som da tela de bloqueio, som de captura de tela, som de exclusão, som de animação de impressão digital, sons de toque, tudo isso você pode configurar por aqui. Esses que já estão em azul estão configurados, se eu vir aqui, ele vai e tira, ó, quando eu toco em cima do botão. O que eu tenho mais aqui? Modo Dolby Atmos também do aparelho, né, que melhora a qualidade sonora dele. Ele tem um perfil específico do cenário, o meu está aqui no modo inteligente, mas eu posso trabalhar com modo jogos, modo música, modo teatro ou modo inteligente. O modo inteligente ele vai aplicar o som ideal para o ambiente que você está usando. Como eu também posso vir aqui em perfil de ambiente e escolher de forma manual para a parte de voo, deslocamento, em movimento, interno, mas eu uso aqui o modo inteligente. E o Dolby Atmos já está ativado lá, já dá uma qualidade de som bem melhor para o aparelho com isso aqui ativado. E na parte de configurações avançadas eu tenho as funções do botão de volume. Eu posso botar volume de mídia, volume de toque, gravador padrão, seleção automática ou com complemento, e monitoramento auricular, efeitos de retorno de voz de baixa latência e de reverberação profissional. Eu posso também habilitar ou desabilitar. Por padrão, ele vem habilitado. Isso aqui ajuda demais, principalmente quando você está recebendo ligações aí com fones de ouvido. Vamos voltar aqui. Barra de status e notificação, que é uma outra feature. Ele tem aqui os modelos, né, que ele trabalha, ou por tela bloqueada ou por faixa quando você está com a tela do telefone aberta. Então eu trabalho aqui com a parte de emblemas, ó, números e pontos. Eu posso trabalhar só com ponto, eu posso trabalhar só com número, para ele poder me dizer quantas notificações chegou daquele determinado aplicativo, ou por número, ou por ponto, ou número e ponto, ou não mostrar nada, né? Eu tenho essas três opções. Eu geralmente uso essa parte aqui de número ou ponto. Então aqui na barra de status eu ainda posso também configurar para ele me mostrar a hora. Lá em cima, se vocês olharem ali, apareceu agora ali, ó, horas. Horas e minutos. Eu posso exibir horas, minutos e segundos também, se eu quiser, só que aí o consumo de bateria é maior. Como eu posso também botar não mostrar. Vamos deixar aqui exibir horas e minutos.
ícones de notificação. Eu posso trabalhar com ícones, posso trabalhar com números ou posso não mostrar nada nas notificações ali dos ícones. Estilo de bateria, eu posso trabalhar com ela na horizontal, como ele já está ali na parte de cima, vertical, repetir ou não mostrar a bateria. Geralmente eu trabalho com ela na horizontal. Nível de bateria, eu posso botar ele para mostrar dentro do ícone da bateria, fora do ícone da bateria ou não mostrar, só mostrar ali o desenho da bateria conforme vocês estão vendo ali na tela na parte de cima. E ícones da barra de status eu posso definir aqui quais são os que eu quero que apareça. Velocidade da rede em tempo real, ele vai mostrar ali, ó, tá 0 KB agora nesse momento, 120. Eu posso mostrar ou esconder o Bluetooth ali da tela, a voz em HD, voo Wi-Fi, tocar NFC, fones de ouvido, alarme, salvamento de dados, não perturbe e VPN. São as informações que eu tenho ali para a barra de status, que podem ou não aparecer os ícones. Então você configura por aqui. E aqui em mais configurações você tem exibir o uso de dados na gaveta de notificações, permitir silenciar a notificação, comentários de notificação reduzidos em tela cheia, você também pode fazer essa configuração por aqui, trabalhar com modo bolhas, notificações aprimoradas e o histórico de notificações, né? Eu tenho aqui os históricos com todos os aplicativos, eu posso consultar por aqui o que foi que eu recebi de notificação de cada um deles. É bem interessante isso aqui. São recursos assim, pessoal, que deixam o celular um pouco mais produtivo. E notificações de aplicativo, eu tenho aqui os que estão recentemente habilitados e que eu recebi notificações dele. E se eu não quiser receber notificações desses aplicativos aqui, é só eu vir aqui e desmarcar essas barrinhas azuis aqui, que eu paro de receber notificações deles. Ou marcando, se ela tiver cinza, eu começo a receber notificações dos aplicativos por aqui. Então você configura essa parte de notificações por aqui no celular. Na parte da features de segurança, né, e privacidade, você tem aqui segurança e privacidade, sendo a tela bloqueada sempre ativa, rosto para desbloquear pelo rosto ou não, impressão digital sempre ativa ou não, senha de privacidade, eu também posso criar uma senha aqui de privacidade para proteger alguns dados aqui sensíveis do meu aparelho. O gerenciador de senha deles também eu tenho aqui, né? Utilizo o do Google, mas posso usar um outro se eu quiser. E segurança do sistema, eu tenho aqui algumas informações do Google Play Protect, encontre meu dispositivo ativado, né? Se for roubado ou se eu perder, eu posso encontrar pelo aplicativo meu dispositivo. Atualizações de segurança dele está de 5 de dezembro. As últimas atualizações do Google Play foi em 1º de novembro. Eu tenho aqui segurança do dispositivo para bloqueio do chip, proteção do pagamento, Smart Look, fontes de instalação para definição, aplicativos de administração do dispositivo, né? Que hoje eu tenho algumas informações aqui para fazer esse controle, armazenamento de credenciais, agentes confiáveis e fixação de tela. Todas essas configurações eu posso fazer por aqui também na parte de segurança. Privacidade, eu tenho aqui também, né, acesso à câmera, acesso ao microfone, bloqueio de aplicativos, ele tem essa proteção nativa por aqui, por ele, eu posso vir aqui e definir quais são os aplicativos que eu quero que estejam bloqueados, só que aqui primeiro eu tenho que fazer uns ajustes de configuração, né, definir PIN e fazer tudo isso, mas dá para fazer por aqui, configurações de bloqueio de aplicativo, ocultar aplicativos que eu não quero que apareça, definir um cofre seguro para aplicações, clonar sistemas seria eu clonar, por exemplo, dois apps. Eu tenho dois WhatsApps, eu quero usar ele ao mesmo tempo no meu aparelho, com um número e com outro. Eu posso configurar por aqui pela clonagem. Tenho aqui mostrar a senha, mais ajustes avançados, né? Preenchimento automático do Google, histórico de notificação, de localização, desculpa, controle de atividades. A parte de ID de anúncio e publicidade, eu posso simplesmente vir aqui e excluir o ID de publicidade, redefinir. Essas configurações ajudam você a controlar os apps que podem usar o ID de publicidade do dispositivo. Então, eu posso fazer essas configurações por aqui. Ele tem muito recurso. Avise-me quando o aplicativo lê a área de transferência. Eu também posso colocar isso aqui para poder ficar recebendo essas notificações aí se acontecer algo desse tipo aqui, né? Se algum aplicativo lê alguma informação, uma área de transferência que eu coloquei lá provisoriamente, algum dado, ele vai me informar por aqui. Agora aqui eu tenho uma bateria, carga de bateria eu posso ver por aqui, uso da carga, tela acesa,
O modo GT, que é o modo de busca, ele dá um gás a mais ali na questão do processador para algumas aplicações. Eu posso ativar ou desativar por aqui. Geralmente a gente usa isso aqui mais em jogos, tá? Mas eu posso fazer essa configuração por aqui também. Modo de economia de energia, eu posso habilitar ele por aqui, posso ativar em um determinado nível de bateria específico para ele entrar nesse modo automático. E quando eu estiver carregando, quando ele chega em 90% da bateria, ele vai desativa o modo de economia e começa a usar o modo de carga normal de bateria ali, como vocês podem ver. Tem modo de super economia de energia também, né, que ele desativa quase tudo do celular, deixa só ligações e a tela funcionando. Você pode habilitar por aqui. E nas configurações avançadas eu posso otimizar o uso de baterias com relação aos aplicativos, né, que eu tenho. Eu posso botar ele para otimizar todos eles ou somente alguns. Congelamento rápido de aplicativo eu também posso configurar por aqui. E aqui eu tenho os gráficos, né, de como a bateria foi carregada e a medida que ela foi descarregando aí pelo horário que vocês estão vendo. Eu posso ver tudo isso por aqui. E mais embaixo eu tenho como ver quais são os aplicativos que estão mais consumindo a energia do aparelho e com isso eu posso congelar eles, ou posso desativar, ou eu posso excluir, não usar eles aqui no aparelho e aí a minha bateria vai durar mais tempo, como vocês estão vendo aqui. Na parte de apps, vocês têm todos os gerenciamentos dos aplicativos por aqui. Tudo que a gente instala vai aparecer por aqui. Por aqui você consegue limpar cache, você consegue desinstalar também por aqui, consegue fazer inativação por aqui também. O que eu posso falar mais aqui sobre a parte de gerenciamento de aplicativos? Os aplicativos padrão do sistema Google Assistant, eu tenho os apps de início, eu tenho os apps de navegação configurados, os de SMS e o app de telefone. Eu posso mudar esses aplicativos por aqui também se eu tiver outros similares e dizer que eu não quero mais o padrão do sistema e quero usar outro. Eu faço essa configuração por aqui. Acesso aos aplicativos desativados, eu consigo ver por aqui. Acesso a aplicativos especiais, modos de configuração do sistema, modos do app e do dispositivo, acesso ao uso. Então, tudo que os aplicativos estão fazendo com relação a algumas atividades, vocês podem verificar por aqui. Então, acesso a todos os aplicativos. Então, aqui está tudo permitido por Acrobat, o Ndesk está negado, o Bitdefender está permitido. Então, aqui eu posso dar uma olhada como é que estão as permissões e ir fazendo essas mudanças por aqui. Parte de configuração do sistema, quais são os aplicativos que podem mudar o sistema ou não, notificações de apps, acesso ao uso, a parte de controle de Wi-Fi, o que é que está permitido ou não os aplicativos controlarem. Se tiver algum aqui que não pode, eu vou lá e desativo. Aplicativos de gerenciamento de mídia, quais são os que estão permitidos ou não para poder gerenciar as mídias que são fotos, músicas e vídeos. O que mais eu tenho aqui? Clonador de aplicativos, tela dividida. Eu posso trabalhar com tela dividida também, né? Ele me disse que eu posso usar, por exemplo, um gesto de 3 dedos subindo para cima para ele dividir a tela de forma automática. Isso é bem útil quando eu tenho dois aplicativos abertos ao mesmo tempo e eu quero usar os dois. Eu tenho também aplicativo compatível com tela dividida, né? Puxando ele por ali quando eu estou trabalhando com botões. E tenho também ali na tela de tarefas, né, recentes, eu posso ver ali como ele está até me dando sugestão ali nos ajustes, ó. Bloquear, dividir tela, gerenciar, fazer essas alterações por aqui. E eu tenho uma outra coisa também, não muito mais importante ao mesmo tempo, que é a divisão de tela ou um aplicativo de gaveta do lado esquerdo, que ele tem aqui, como ele estava mostrando lá, eu posso puxar esse aplicativo aqui e ele abre de forma automática. Aqui são os aplicativos mais usados, né, que você pode deixar aqui nessa tela para poder você acionar ao invés de estar procurando aqui na tela do celular para poder abrir. Isso é um outro recurso também bem interessante aqui que ele tem nessa feature, nessa parte aqui que a gente estava verificando ali na parte de apps. Bom, fora isso, eu tenho aqui os recursos de localização. Eu posso definir a localização por busca pelo Wi-Fi e pelo Bluetooth. Posso deixar isso ativado ou não. Se isso aqui estiver ativado, ele vai consumir um pouco mais de energia por conta do Wi-Fi e do Bluetooth, que ele vai estar sempre verificando para achar a sua localização. Se você quiser desativar, você desativa por aqui e aí você vai ter um consumo de bateria menor. Solicitação de localização recente, Alexa e Google Notícias, eles usam essa parte de localização.
E recursos especiais eu tenho aqui janelas flexíveis, retorno rápido, início rápido, barra lateral inteligente, que é essa telinha aqui do lado esquerdo que eu mostrei para vocês. A gente configura por aqui. Espaço para crianças, modo simples, são recursos especiais que tem aqui nessa versão do Android do Realme GT Neo 2. Então na parte de janelas flexíveis, ó, eu tenho ali o modo sem botões, o modo ocultar a janela rapidamente, abrir na barra lateral, abrir com deslizar, redimensionar a janela. Ele vai explicando aqui quando você está com esse recurso aqui habilitado no modo sem botões. Eu não estou usando aqui no momento, mas se eu habilitar, isso vai funcionar tranquilamente. Vamos voltar para cá. Eu tenho aqui o retorno rápido. Quando o retorno rápido está habilitado, né, você vê ali que o aplicativo eu abro, depois eu puxo de baixo para cima, ele volta de forma instantânea. Então eu tenho aqui um aplicativo compatível, que é o relógio, mas existem outros aplicativos também que são compatíveis e funcionam com essa função aqui que vocês viram. Barra lateral inteligente, aqui eu faço a configuração dela, defino a transparência, se está mais opaco ou não, se ela vai trabalhar de forma oculta flutuante, se vai me trazer recomendações inteligentes ou não. Eu posso fazer essas configurações todas por aqui, como vocês viram. Espaço para criança, ele cria uma outra área de trabalho no celular só para criança. Então, se você tem filhos pequenos, vocês não querem que eles mexam em tudo, vocês podem deixar só os aplicativos que vocês querem para eles. E nesse modo criança, entrega para eles lá e eles não vão estar acessando coisas que não devem. Então vocês podem fazer essas configurações todas por aqui. Modo simples, modo mais fácil de ver, ele muda o tamanho da fonte, do ícone dos aplicativos, deixa maior ou menor. Eu particularmente não gosto muito desse modo, mas ó, quando eu aperto aqui, ele já entra nesse modo de forma automática. Ele muda lá os botões, tá vendo? Fica tudo maior. E se eu voltar para cá e botar sair do modo simples, ele volta para o modo normal, como ele estava antes, como vocês estão vendo aqui. Esse vídeo está um pouco extenso, mas é porque eu estou mostrando tudo que ele tem, tá? Controle de paz e bem-estar é uma outra configuração que a gente tem aqui no smartphone da Realme. Então ele me diz aqui nas minhas ferramentas digitais quanto tempo eu passei no smartphone. Na parte de ajustes ele me diz aqui no domingo quanto tempo eu passei, ó, já vai em 42 minutos. Outros apps abertos, apps do Google, o Brave, que é navegação, YouTube, quanto tempo eu passei. Então ele me dá uma métrica todinha por aqui. E eu consigo também fazer algumas configurações por aqui, como por exemplo, gerenciamento de notificações para reduzir. Eu consigo entrar no modo não perturbe por aqui. Na parte de atenção, eu também posso fazer uma configuração para cá, para evitar que eu fique toda hora olhando para o aparelho. Tenho também a configuração do controle de páginas de famílias, que eu posso definir aqui, por exemplo, horários, dias da semana que as crianças podem ou não fazer alguma coisa no celular. Fora essas features aqui, eu tenho as configurações de sistema, então navegação do sistema por gesto, idioma região, teclado, método de entrada, data e hora, acessibilidade, gesto por movimento, captura de tela, gravação de tela, vocês configuram tudo por aqui. A parte de OTG, pesquisa, a parte do Google Assistant também está funcionando pelo botão liga e desliga do aparelho, eu posso fazer por aqui também. Backup e redefinição do aparelho eu posso fazer por aqui também para resetar ele. Sobre o dispositivo, aqui nós temos as informações da Realme UI, ela está na versão 3.0. Dispositivo, vocês estão vendo aqui, Realme GT Neo 2 5G. Armazenamento dele 128 GB, já estou usando 58,8. Processador Snapdragon 870, modelo RMX 3370, versão da UI da Realme, está na versão 3. Configuração da RAM dele nativa 8 GB, ele vem no aparelho, mais 3 GB via memória interna, que ele usa somando com essa memória física do aparelho, subindo ali para um total de 11 GB. Eu posso vir aqui também aumentar para mais. Ó. Então, o celular, se precisar de mais memória, eu posso fazer uma expansão usando memória interna do aparelho, como se fosse uma memória RAM. A versão do Android está na 12. Aqui nós temos as informações das versões aqui do aparelho. Informações legais, status, as informações aqui do aparelho. Guia do usuário, programas de melhoria de experiência da Realme, eu estou participando do processo. Programas de melhoria de estabilidade do sistema também eu posso marcar lá e participar do processo também. E na parte regulamentar são algumas informações ali com relação ao software e em relação ao modelo do aparelho.
Fora isso, eu ainda tenho usuários e contas. Todas as minhas contas aqui ficam ativas aqui desse lado, como vocês estão vendo. A parte aqui do Google, conta do Google, informações legais. Bom, e aqui no laboratório Realme eu tenho áudio de modo duplo, conecte os fones de ouvido, Bluetooth e fones de ouvido com fio, escurecimento com CC, cápsula de sono, são algumas configurações que tem aqui no aparelho, né? No caso da cápsula de sono é para restringir o uso do telefone para descansar e dormir melhor, então são algumas featurezinhas que o aparelho tem. Bom, com isso eu corri em toda a configuração aqui do Realme GT Neo 2, como vocês viram. Ele é um celular excelente, nunca tive problema de travamento com ele durante esses 8 meses de uso, nunca travou nenhum aplicativo, nunca reiniciou, nunca desligou sozinho, nunca deu problema em câmera. É um aparelho que vale muito a pena você importar se vocês encontrarem ele na faixa de preço entre R$ 1.300 a R$ 1.500. É um aparelho ainda interessante para 2023 porque ele entrega muito mais recursos do que muito aparelho aqui no Brasil que custa 2 vezes mais do que ele, como por exemplo o Samsung S20 FE, o S21, o A73 da Samsung, alguns Motorolas também que estão na mesma faixa de preço aí entre R$ 2.000 e R$ 2.100 aqui no Brasil, que não chegam a entregar o que esse aparelho aqui entrega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu tentei fazer ele o mais rápido possível, mas infelizmente são muitas coisas que eu tenho que mostrar lá nas configurações e o vídeo termina se tornando um pouco extenso. Se vocês não são inscritos no canal, convido vocês a se inscreverem aqui no canal Adriana Tech. Isso nos apoia, vai nos ajudar a criar novos vídeos, né? Deixem aí os comentários de vocês também o que vocês acharam sobre esse aparelho, sobre a versão dele, as dúvidas que vocês tiverem com relação ao Android que vem embarcado nele quando você compra lá fora importado, como fazer as atualizações. Deixem aí as perguntas que eu vou tentar responder o máximo que eu puder aí, à medida que elas forem chegando. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.